Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo de número 2. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 2. Todos os domingos, pela manhã e à noite, nós nos reunimos neste local para lermos a palavra de Deus, para cultuarmos a Deus, para ouvirmos a voz de Deus. E o nosso culto é um culto dialogal, né? Nós falamos com Deus por meio das orações, dos cânticos. Deus fala conosco por meio de sua palavra. Embora sejamos humanos, pecadores, falhos, a palavra do Senhor diz que Ele nos usa a nossa vida em várias situações e nos usa também para edificação do corpo de Cristo por meio dos dons. E nós vamos ler aqui, meus irmãos, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo de número 5. O apóstolo Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Bondoso Deus, mais uma vez pedimos, abra o nosso coração para recebermos Tua palavra, é o que lhe pedimos, Pai, suplicamos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos nas últimas semanas falado sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Paulo, ele escreveu 13 cartas, algumas cartas ele escreveu da prisão, e essa é uma das cartas da prisão. Ele estava preso em Roma, ele recebeu informações acerca desta igreja, a igreja de Filipos, por meio de Epafrodito, que era membro da igreja e foi até Roma levar as informações ao apóstolo, e de posse dessas informações, então, Paulo escreve essa carta, a carta aos Filipenses. Aliás, foi ele mesmo quem plantou essa igreja, lá na cidade de Filipos, e após 10 anos, distante daquela igreja, ele escreve essa carta. Veja a preocupação do apóstolo Paulo com as suas ovelhas, né, os seus filhos na fé. E o interessante é que Paulo, ele começa a carta rendendo graças a Deus. Ele diz: olha, eu tenho muitos motivos para agradecer, porque vocês têm cooperado no Evangelho comigo, desde o primeiro dia até agora, vocês não deixaram de me sustentar, de me manter, e eu agradeço a Deus por isso. Ele diz também: olha, eu agradeço porque o Deus que começou a boa obra em vocês, Ele vai completar essa obra, vocês são filhos e filhas de Deus. E ele diz mais, ele diz assim: olha, eu também sou grato, e grato pela forma como vocês têm absorvido Cristo. Ele vai até dizer aqui no capítulo 1 da sua carta, uma frase bem forte e conhecida: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele mostra aqui o seu comprometimento com a obra, com o reino. Aí no versículo 27, até o versículo 30, ele fala desse proceder digno, e então, no capítulo 2, versículos 1 a 4, ele fala um pouco sobre a unidade da igreja. A unidade da igreja. E agora, irmãos, nós chegamos aqui ao versículo de número 5, onde podemos ver
a humildade, né, exemplificada na pessoa de Jesus Cristo. É como se Paulo dissesse: olha, vocês alegram o meu coração, porque eu sei que vocês têm vivenciado o Evangelho, mas tem faltado ainda uma coisa: vocês devem viver mais unidos, mais em comunhão. Ele diz: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, vocês precisam estar mais juntos. E para isso é necessário humildade. É o que ele diz no capítulo 2, versículo 1 a 4, vocês precisam ser humildes, porque a humildade nos livra da rivalidade, a humildade nos livra das discórdias, das confusões no meio do corpo de Cristo. Veja que as lutas que enfrentamos é por causa do orgulho, da soberba, por não reconhecermos o nosso lugar, por nos sentirmos superiores. E aí ele fala da humildade como elemento essencial para vivermos a unidade no corpo de Jesus. E ele apresenta, então, o próprio Cristo como modelo de humildade. Ele apresenta Cristo como o exemplo que eu e você devemos seguir. E ele vai mostrar que a nossa conduta, o nosso comportamento, a nossa linguagem, o nosso falar, né? Tudo isso deve ser talhado exatamente na forma de Jesus Cristo. Nós devemos nos parecer mais e mais com Cristo. Veja que ele coloca, irmãos, logo no início aqui do texto: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento. Vocês querem saber o que é humildade? Olhem para Cristo. E tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo. Nós revelamos verdadeira humildade, e humildade em nossos relacionamentos, humildade que conserva a nossa unidade, a nossa comunhão, não com fachada religiosa, né? Não é com aquele verniz de piedade, mas nós manifestamos, meus irmãos, a verdadeira humildade, quando esse sentimento vem lá do profundo do nosso coração. Veja que ele diz: tende o mesmo sentimento, é algo profundo, interno, espiritual. E ele fala: tende o mesmo sentimento profundo, espiritual, interno, que houve também em Cristo. E ele vai dizer, né, esse Cristo que abandonou ou deixou temporariamente a sua glória para se tornar um de nós e para nos servir com a sua própria vida. Então é como se Paulo dissesse: nós precisamos de mais comunhão, de mais unidade, nós precisamos de relacionamentos mais solidificados, e para isso é necessário sermos humildes. E se queremos aprender o que significa ser humilde, ou como ser humilde, Paulo fala: olhem para Cristo, sigam o exemplo de Cristo, e tenham o mesmo sentimento que houve também nele. Assim vocês caminharão em humildade, e assim vocês viverão em unidade maior. O que Jesus Cristo, meus irmãos, ele fez por nós? O que devemos observar em Cristo, que deve tocar o nosso coração e mudar as nossas atitudes e também os nossos relacionamentos? Então, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo, ele abriu mão de sua glória. Ele diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Essa pequena declaração, ela é profunda, ela revela não só o caráter de Cristo, revela os atributos de Cristo, revela a divindade do próprio Cristo. Paulo diz que Jesus Cristo, embora sendo Deus, ou seja, ele está declarando que Jesus Cristo, meus irmãos, ele é o eterno Filho de Deus, aquele que existia antes de todas as coisas existirem. Como lemos ali em Colossenses capítulo 1, Paulo diz que ele é antes de todas as coisas. Aqui nos lembramos também de Hebreus, quando o autor diz que Jesus Cristo, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Paulo está dizendo: Jesus, o eterno Filho de Deus, que existia antes de todas as coisas existirem, que habitava a eternidade, recebendo toda a honra, toda a glória, todo o louvor dos santos, anjos
esse Jesus, embora sendo Deus, embora possuindo todos os atributos pertencentes a Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Em outras palavras, ele não se apegou a essa posição de glória, ele não se apegou aos seus direitos, aos seus privilégios como Deus. Não. Ao invés de se apegar, diz o texto bíblico que ele abriu mão dessa posição gloriosa, e ele abre mão dessa posição gloriosa, da qual ele não precisava abrir mão, para se tornar um servo humilde, e um servo humilde na pele humana. É isso que Paulo está dizendo. Olhem para Cristo, Cristo Jesus, sendo o próprio Deus. Ele não julgou como usurpação, ele não se apegou à sua posição de glória, de honra, de direitos, privilégios e vantagens. Não, mas ele abre mão de tudo isso. E aí a expressão que Paulo utiliza é muito forte. Ele diz assim: ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E o que significa, meus irmãos, essa expressão, a si mesmo se esvaziou? Significa que quando Jesus Cristo se tornou homem, embora ele nunca tenha deixado de ser divino, de ser Deus, isso faz parte de sua natureza, de sua essência, mas quando ele se torna homem, ele se esvazia de sua glória. Quando o Senhor Jesus Cristo se torna homem, ele coloca de lado os seus direitos, ele coloca de lado os seus privilégios como Deus, e ele assume então o quê? As limitações da natureza humana. Ele se torna homem. Dá para imaginar aqui o Senhor Jesus Cristo como o mantenedor do universo, aquele que criou todas as coisas, como lemos em Colossenses, aquele que sustenta todas as coisas. Dá para imaginar esse Cristo, Senhor do universo, se esvaziando de toda a sua glória. E esse Cristo que é Deus e que sustentava todo o universo nas palmas de suas mãos, ele vem com toda a humildade flutuar lá no ventre da jovem Maria. Ele vem e se torna dependente de Maria como bebê. Foi gerado por Maria, e ele nasce para ser colocado naquela manjedoura, pequena vila chamada Belém. E Jesus Cristo então cresce nesse mundo, irmãos, de pecado. E nesse mundo de pecado dá para imaginar Jesus crescendo como homem e como Deus, tendo que aturar a ignorância dos homens, tendo que aturar homens pecadores que o desprezaram, que o rejeitaram, e por fim ele, sendo Deus supremo, soberano, agora como homem, esvaziado de sua glória, ele aceita morrer na cruz em nosso lugar. Então, às vezes a gente tem que parar e imaginar isso, né? O Senhor soberano, o Redentor, Rei do universo, que habita glória eterna, que estava recebendo a adoração dos santos anjos, esse Cristo glorioso que não precisava fazer absolutamente nada, ele decide simplesmente retirar a sua coroa, ele retira a sua capa de majestade e ele desce às profundezas da miséria humana, e ele desce aqui para se fazer um de nós, sem deixar de ser Deus, com todos os atributos divinos, mas ele coloca as vestes de um escravo para socorrer pecadores como eu e você. Então, o que Paulo está colocando é o seguinte: irmãos, contemplando a humildade de Cristo, contemplando esse humilhar de Cristo, você olha para Cristo, você contempla Cristo, você começa a perceber quem é o seu Redentor. Quem é o seu Redentor? Aquele que abriu mão de sua glória. Quem é o seu Redentor? Aquele que abriu mão de um status, de uma posição tão gloriosa. Ele abre mão de tudo para se fazer um de nós. E contemplando então toda a humildade de Cristo, Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também nele. Eu e você desfrutamos maior comunhão no corpo de Cristo à medida que contemplamos mais a humildade de Cristo.
à medida em que internamente manifestamos o mesmo sentimento de Cristo. É o sentimento interno, é o sentimento de renúncia, de entrega, é o sentimento de doação. Como diz Paulo nos versos anteriores, é aí que você começa a olhar o próximo como superior a si mesmo. É aí que você passa a não considerar, o que você tem apenas como seu. É nesse ponto, quando você compreende e contempla o que Jesus Cristo fez. E nós, meus irmãos, não no mesmo sentido que Cristo, mas nós precisamos nos esvaziar de muitas coisas. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Precisamos nos esvaziar do nosso amor próprio. O sentimento de humildade, como diz aqui o texto, é o sentimento que de repente nos faz esvaziar ou colocar de lado honras, privilégios humanos, posições humanas, para vivermos aquilo que é essencial, a comunhão real no corpo de Cristo. Então, é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, olha, nós somos uma família, nós somos uma igreja, devemos ver em comunhão. Para isso é necessário humildade. Como ser humilde? Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Porque Ele, subsistindo em forma de Deus, forma é natureza, essência. Ele sendo o próprio Deus, pré-existindo na eternidade, com toda a glória, Ele abre mão de sua glória, se esvazia para se tornar um de nós. E Ele assume, irmãos, na terra, não uma posição de rei ou de príncipe, porque Ele poderia nascer como rei e como príncipe, como um homem rico, abastado, um grande governador, mas aí no versículo 7, Paulo diz que Jesus Cristo aceitou um lugar de servo. Diz assim, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Jesus, assim, temporariamente, ele deixa os seus direitos, os seus privilégios, as suas vantagens como Deus, e ele assume a forma de um servo. Servo. Tamanha foi a sua humildade. E quando o texto bíblico diz que ele assumiu a forma de servo, Paulo não está dizendo que Jesus colocou uma máscara de servo para servir, ou que Jesus Cristo, por exemplo, representou um papel na terra como servo, tipo um teatro. Ele não está dizendo que Jesus Cristo simplesmente tomou uma veste assim de servo e falou, agora eu vou servir e vou aqui por um tempo aqui ser ser um ator, um ator apenas, externamente. Não, meus irmãos, ele não assumiu apenas o papel de um servo, mas ele essencialmente, ele assumiu essa figura como servo. Ele assumiu na encarnação a natureza de um servo. A natureza de um servo. É mais do que, não é fazer um papel, colocar uma máscara, não. Ele se coloca na posição mais humilde, mais inferior da humanidade, da sociedade da época. Ele se coloca como servo. Vocês se lembram quando Jesus Cristo estava com os apóstolos e ele tomou a bacia, tomou ali, os apóstolos, colocou ao seu redor, e então o texto bíblico diz que ele começou a lavar os pés dos discípulos. Ele lavou os pés sujos, empoeirados dos apóstolos. E quando Jesus Cristo lavou os pés dos apóstolos, volta ao ponto, aquilo não foi um teatro. Não. Jesus Cristo realmente encarnou a figura de um servo. Aquela foi uma atitude autêntica, irmãos. Jesus Cristo fez exatamente o que um servo na casa faria se chegasse visitantes com os pés empoeirados. Ele se curva e ele ali, sem nenhuma demagogia, ele lava os pés dos apóstolos e depois ele pergunta assim, vocês compreenderam o que eu fiz agora? E eu imagino que os apóstolos estão ali assim, tipo, nossa, não estamos compreendendo nada, não estamos entendendo nada. Eles não estavam compreendendo o que Jesus estava fazendo. E aí o texto bíblico diz que ele continua na sua frase, vocês me chamam mestre e senhor.
E vocês dizem bem, porque realmente eu sou mestre e eu sou Senhor. Ora, se eu sendo Senhor, se eu sendo mestre, eu vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Jesus se encarna como servo. Ele não vem a este mundo como membro da realeza, em majestade, resplandecente, como um grande príncipe, como um grande governante. Não, ele vem como servo. Ele próprio disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Servir a Deus e servir a igreja de Deus. Alguns cristãos, às vezes, não querem assumir nada na questão de envolvimento com o corpo de Cristo, e há cristãos que vivem a reclamar quando fazem também algumas coisas, faz um pouquinho mais, já reclama daqui, reclama dali. Há cristãos que não querem envolvimento direto com o serviço dentro do corpo e o serviço fora do corpo. Irmãos, nós nascemos para servir. Nós não podemos ser um cristão semelhante a uma planta, sabe? Que você tira daqui, coloca ali, tira de lá, coloca lá, como um vaso assim, Você muda aqui, muda ali, fica parado, como se fôssemos sem vida, sem disposição, sem iniciativa. Nós devemos seguir o exemplo do nosso mestre. Nunca se esqueça disso, você foi chamado para servir. Se você não está servindo, independente da área, você não está cumprindo o chamado de Deus para a sua vida. Deus nos chamou para servir a igreja, para edificar a igreja e também para servir outros. Servimos com os nossos dons, com os nossos recursos, com a nossa atenção, com o nosso tempo, mas estamos sempre servindo. Então, quando nós falamos na igreja, ou quando nós nos comportamos na igreja, não como servos, mas como senhores, quando nós vivemos na igreja assim, requerendo os nossos direitos, as nossas vantagens, não, eu tenho direito, isso, aquilo, quando a gente se comporta na igreja como senhor e não como servo, aí surge a divisão, aí vem a rivalidade, quando a gente deixa de considerar o outro superior a si mesmo. Agora, quando você toma essa postura de servo, a postura de servo fortalece o corpo, transforma a igreja, transforma a sua própria vida. Você já pensou assim na possibilidade, quem sabe, nesta semana, de servir um irmão seu? Talvez servir um irmão seu que esteja passando por uma necessidade, ou talvez servir alguém que não seja tão próximo. Talvez até você fale assim, pastor, eu estou olhando aqui para o exemplo de Cristo, eu vou servir alguém, e eu vou servir alguém que eu não tenho um bom relacionamento. Talvez haja algumas pessoas que você não tem bom relacionamento na igreja, e fala assim, não, mas eu vou servir essa pessoa, eu vou dar um passo. Por quê? Porque Jesus Cristo serviu pecadores, Jesus Cristo serviu quem não queria ser servido, tipo o apóstolo Pedro. Jesus serviu no momento de pressão, porque depois que ele serviu no dia seguinte, como vocês sabem, ele foi preso e morto na cruz. Ele serviu no momento que antecedeu a sua morte, o momento de pressão, mas ele serviu. Quem sabe, irmãos, olhando por exemplo de Cristo, nós não saiamos daqui nesta manhã pensando em pessoas que talvez estejam um pouco distantes de nós, com as quais nós não nos damos tão bem, e a gente pensa, Senhor, eu vou servir essa pessoa, eu vou agir na contramão, vou fazer uma coisa totalmente diferente, eu vou servir. Não apenas aqueles que me servem, mas aqueles que às vezes resistem ao serviço. E então, aqui o texto bíblico diz que ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, e diz que Jesus Cristo tornou-se em semelhança de homens e foi reconhecido como figura humana. Eu acho tão impressionante essa expressão, meus irmãos. Veja, o Senhor, o Rei da Glória, ele se tornou homem. O texto bíblico diz figura humana. Na encarnação, Jesus não deixa de ser Deus, ele continua sendo Deus. Algumas pessoas, equivocadamente pensam que Jesus Cristo era um Deus disfarçado de homem, entendeu? Ele ali disfarçou, foi uma visão apenas, Não, isso não está correto. Ele não vestiu
ali uma roupagem humana, mas ele se tornou homem. Irmãos, Jesus Cristo, ele viveu como homem, ele se alimentou como homem, ele falava como homem, ele agia como homem. Jesus Cristo passou por todo o processo natural que os homens passam. Jesus Cristo, o nosso Rei soberano, 100% homem, 100% Deus. Que coisa, meus irmãos, assim, mais gloriosa. O nosso Redentor, o nosso Senhor, esse que aprendeu com a sua humanidade, diz a Escritura, ele aprendeu até uma profissão, né? Jesus Cristo teve irmãos, teve irmãs. Já parou para pensar que Jesus Cristo se sentiu cansado, ele se entristeceu, ele teve agonia, ele até chorou algumas vezes. Jesus Cristo, ele assumiu o porte físico, os costumes, irmãos, e ele viveu entre nós. A gente sabe como foi o seu nascimento, né? Naquela pousada lá, insignificante em Belém, ele foi colocado numa manjedoura insignificante. Dá para imaginar o nosso Rei, o nosso Senhor, cresceu numa casa humilde, numa vila que era desprezada, Nazaré, uma mãe humilde, um pai comerciante, e quando Jesus Cristo iniciou o seu ministério, ninguém sabia quem ele era. Quando Jesus começa o seu ministério aos 30 anos, ninguém disse assim, olha aí, ele chegou, não. Ninguém sabia quem ele era. Quando ele começa a fazer os milagres, alguém diz assim, nossa, ele não é o filho do carpinteiro, que tem irmãos e irmãs. Ele era um homem comum, absolutamente comum. Se Jesus Cristo entrasse, por exemplo, agora, aqui na igreja, naquela época, né, pensando assim, você iria tratá-lo como um homem comum, porque ele era um homem como eu, como você. Ele não era diferente, ele era 100% homem. E mesmo quando ele começa a dizer e ensinar aquelas coisas maravilhosas, ele ressuscita o morto, ele cura lá o cego, cura o paralítico, né? Ele começa a realizar aqueles milagres maravilhosos, mas ninguém o reconhece como Filho de Deus. Aliás, quando Jesus diz que é o Filho de Deus, ele assume essa postura, as pessoas querem matá-lo. Oh, você não é o Filho de Deus, você é um homem, estamos vendo aí, né? Você é um homem, você não é o Filho de Deus. Aliás, o crucificaram exatamente porque ele dizia ser o Filho de Deus. Mas como diz o apóstolo Paulo, era essencial, meus irmãos, que Jesus Cristo se fizesse homem, porque somente um homem poderia representar e ser o nosso substituto na cruz do Calvário. Se eu decidisse morrer por os irmãos, não ia adiantar nada. Seria um pecador, Edmar, morrendo por outros pecadores, e nós, todos pecadores, seríamos condenados ao inferno. Mas Jesus Cristo é o homem perfeito, é o homem sem pecado, é o homem que é 100% Deus, 100% homem. E esse homem, como nosso substituto, como nosso representante, ele cumpre esse projeto glorioso da redenção, e como homem perfeito, ele cumpre perfeitamente a lei de Deus. E depois de cumprir perfeitamente a lei de Deus, ele vai à cruz, e na cruz ele morre, e no terceiro dia ele ressuscita de forma gloriosa, para que os nossos pecados fossem perdoados e para que recebêssemos a vida eterna. E é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, olha para Cristo, veja quem é o teu Redentor, aquele que habitava a glória, a eternidade. Ele abre mão de sua glória, ele se faz servo, ele assume uma figura humana, ele se torna humano, essencialmente humano. Duas naturezas em uma única pessoa. E aí você vai ver no versículo 8, assim, o ápice, né? Quando Paulo diz, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus Cristo, quando ele começou seu ministério, ele sabia o que iria acontecer com ele, ele sabia o que estava reservado para ele, mas mesmo sabendo que ele iria absorver lá na cruz o derramar da ira do Pai, mesmo sabendo que lá na cruz ele iria suportar assim, um inferno em nosso lugar, mesmo sabendo que ele iria sofrer terrivelmente, meus irmãos, por pecados que ele jamais cometeu, mesmo sabendo de tudo isso, ele não abandonou a sua missão, ele não desistiu de sua missão, mas diz o texto que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz.
Veja, Jesus Cristo, o Rei da glória, se torna servo humano, passa por todo o processo de humilhação na via dolorosa, recebe aquela coroa e depois é levado à cruz, morte vergonhosa, morte sangrenta, morte terrível, e ali ele se entrega por nós. Os historiadores dizem, daquela época, que qualquer um que morresse na cruz era como morrer 1000 vezes. Alguns comentaristas dizem que as pessoas preferiam morrer antes do que morrer na cruz. A cruz era terrível, objeto terrível. O apóstolo Paulo, no capítulo 3 de Gálatas, ele diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Um outro comentarista, falando dessa humilhação de Jesus Cristo, ele disse: enquanto Jesus estava pendente na cruz, embaixo, Satanás e suas hostes o assaltavam. Em volta, os homens escarneciam dele. Em cima, Deus o cobria com um manto de trevas, símbolo da maldição, e dentro do seu coração prorrompia um grito amargo: Deus meu, por que me desamparastes? E aí foi a este inferno sangrento, doloroso, que Jesus Cristo desceu. Veja, ele abre mão de sua glória, se torna servo, se torna homem e é obediente até a morte, e morte de cruz. Deixa eu dizer para você algo aqui, muito importante. Jesus Cristo, presta atenção, Jesus Cristo morreu por você, morreu na cruz. Ele não merecia ter morrido. Quem deveria ser levado na cruz? Eu e você. Mas Jesus morreu por você na cruz. Não foi qualquer um que morreu na cruz. O Deus Criador, que mantém todas as coisas, Ele se fez homem para morrer por você. É por isso que aos pés da cruz, a nossa soberba, o nosso orgulho, a nossa arrogância vira pó. Como pode um servo orgulhoso diante de um Cristo tão humilde? É uma incoerência. Ele morreu por nós. Isso seria o suficiente para a gente viver muito bem em nossos relacionamentos. Mas eu quero concluir aqui com a declaração da glória que esse Cristo que se humilha recebe do Pai. Diz o versículo 9: olha a gloriosa recompensa pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que coisa maravilhosa, né? Ninguém imaginava que Cristo pudesse se levantar da morte. A morte foi terrível. Irmãos, Jesus Cristo foi esmagado na cruz. Mas a Bíblia diz que no terceiro dia Ele ressurgiu dos mortos, de modo triunfante. E o Pai demonstra a sua satisfação, a sua aprovação, quando levanta o Filho da morte. A obra foi perfeita, e por isso o texto diz que Deus o exaltou sobremaneira, Deus o exaltou à sua mão direita, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Você pergunta, que nome é esse? Bom, praticamente todos concordam, aqui os comentaristas de modo geral, que esse nome é o nome Senhor. Cristo significa, irmãos, ungido, enviado. Jesus significa Salvador, é o nome terreno dele. Agora, Senhor é esse nome que está acima de todo nome. Aliás, quando você lê o Antigo Testamento, você vai encontrar várias vezes o próprio Deus se identificando como Senhor, em letras garrafais. É o Iavé, né? Ou Yahweh. É o nome do próprio Deus. E olha que interessante, irmãos, na exaltação de Cristo, Deus lhe concedeu este nome, Senhor.
No grego, Kyrios, Senhor, é o soberano do universo, o nome que está acima de todo nome, o nome diante de quem toda a terra se prostra. É o Pai, né? Enaltecendo aqui o Filho de uma forma transcendentemente gloriosa e o elevando à mais alta honra, para que ao nome do Senhor Jesus Cristo se dobre todo o joelho, diz o texto, nos céus, em cima, embaixo, na terra, e toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Já parou para pensar que no dia do juízo, no último dia, no dia final, todos nós estaremos lá? Você está aqui hoje, quando Jesus Cristo voltar, você estará lá. Ah, mas eu não quero, mas você vai estar. Todo mundo vai estar lá, todo mundo. Todas as pessoas que morreram, desde Adão até a última, estarão lá. E todos os vivos estarão lá. No grande dia, todos nós estaremos lá. Milhões, milhões de milhares de pessoas estarão ali, né? Todos reunidos ali, bilhões de pessoas reunidos diante do grande trono, diante do Senhor. E naquele grande dia, diz o texto, sem exceção, todos nós, toda a humanidade que já passou pela face da terra, diz o texto, se dobrará diante de Cristo e confessará que Jesus Cristo é Senhor. Isso não é salvação universal, isso é confissão universal. Salvação é algo que nós recebemos enquanto estamos aqui. Você precisa se arrepender no seu coração, você precisa crer em Jesus Cristo como Senhor e como seu Salvador, para que naquele grande dia você dobre os seus joelhos com toda alegria, com toda satisfação, e você diga, Tu és o Senhor, e faremos isso com um grande coro e com grande alegria. Mas se você não confessa Cristo como Senhor e Salvador hoje, naquele dia, você também confessará que Ele é Senhor, mas você vai fazer isso não com alegria, mas você vai fazer isso em tormento. Vai ser um momento de trevas, de terror, de agonia. Vai ser um dia triste para aqueles que não se renderam a Cristo nesta vida. E é por isso que Paulo diz. Veja que interessante. Às vezes, nós conversamos com algumas pessoas sobre o Evangelho de Jesus Cristo, eu acho que isso já aconteceu contigo, falamos sobre Jesus, né? E sobre a alegria que Jesus Cristo traz ao nosso coração, a felicidade que Jesus Cristo traz ao nosso coração, como Ele muda a nossa vida e como nós somos felizes por servirmos a Jesus Cristo, como isso tudo é bom e maravilhoso, e de repente aquela pessoa que te escuta, ela olha e fala assim, mas assim, fica com esse Cristo para você. Ele é bom, né? Ele te trata bem, Ele cuida da sua família, da sua casa, mas assim, fica com esse Cristo para você, porque eu tenho a minha fé, eu tenho a minha religião, eu tenho as minhas convicções, eu tenho a minha filosofia de vida, e eu não quero esse Cristo. E algumas pessoas, então, não querem aceitar Cristo nesse sentido, e você, de maneira mais educada possível, precisa dizer algo para essa pessoa. Você precisa dizer, olha, meu amigo, eu não quero perder amizade contigo, olha, minha amiga, eu não quero perder amizade contigo, nós somos amigos, mas eu tenho que insistir que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Criador, eu tenho que insistir que você deve tudo a Cristo, e eu tenho que insistir que um dia você prestará contas de sua vida a Ele, e mais cedo ou mais tarde todo joelho se dobrará, quer com o coração cheio de alegria, quer com o coração cheio de vergonha e de dor, e você estará lá. A oportunidade, meus irmãos, é agora. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 9, ele diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo. Confessá-lo como Senhor. Salvo do inferno, salvo do pecado, salvo do julgamento. Jesus Cristo, meus irmãos, é Senhor. E aqui eu concluo dizendo o seguinte, Ele é o Senhor que colocou as vestes reais de lado, o Senhor que vestiu trapos de servo, o Senhor que nasceu de uma virgem, que se fez homem, que morreu em nosso lugar, o Senhor que foi obediente até a morte de cruz, o Senhor que está sentado à direita de Deus Pai,
no lugar mais alto, e esse Senhor que em breve, muito em breve, Ele voltará. E é por isso que eu e você devemos confessá-lo como Senhor, porque Ele é Senhor. Qual é, meus irmãos, então, a questão aqui de Filipenses, né? Capítulo 2, versículos 5 a 11. Como eu coloquei, Paulo está dizendo, olha, completem a minha alegria, vivam em comunhão, vivam em união, vivam em unidade. Parem de ficar brigando, né? Parem de ficar, né, um ao outro aí, né, tendo tanta confusão, tanto atrito. Parem de resistência, deixa cair aí a armadura. Aí você fala assim, como que eu faço isso? Seja humilde, Paulo diz, seja humilde. Tenha humildade no seu coração, mas como que eu vou ser humilde? Aí Paulo fala assim, olha para Cristo. Talvez você esteja exigindo muito dos seus direitos. Olhe para Cristo. Lembre-se que Jesus Cristo, sendo Deus, cheio de glória, Ele abre mão de sua posição, Ele se torna um de nós, se torna servo, nos serve com a sua vida, Ele se humilha até a morte de cruz. Olha para Cristo, aquele que morreu por você na cruz do Calvário, porque o exemplo de humildade de Jesus, meus irmãos, é o que há de mais convincente e é o que nos leva a nos humilharmos diante de Deus. Conta-se a história de um anjo que desfrutava de grande prestígio no céu. E esse anjo se chama Satanás. Ele não se contentou com a sua posição porque ele queria ser Deus. E ele foi expulso. Conta-se a história de um casal que estava lá no Jardim do Éden, e esse casal recebeu uma proposta de quem? De Satanás. A proposta era, você pode ser como Deus, igual a Deus. E esse casal gostou da proposta, como Satanás também gostou, e acabaram desobedecendo, e veio a queda. E nós conhecemos a história de um ser supremo, soberano e eterno, que não precisava fazer nada para ser Deus, porque Ele era e é Deus, mas em humildade, Ele não se apega à sua posição, mas por amor, abriu mão temporariamente de tudo para encarnar e viver uma vida que nós não tínhamos condição de viver. Irmãos, nós não tínhamos condição nem de viver a nossa vida. Ele viveu por nós, e Ele morreu por nós. E é para Ele que nós olhamos. Feche os seus olhos. Bondoso Pai, nós lemos na Tua palavra que o Teu Filho, nosso Rei, Jesus Cristo, sendo rico, Ele se fez pobre por amor de nós, para que nós, pela Sua pobreza, nos tornássemos ricos. E de fato, Pai, o Teu Filho, nosso Rei Jesus, enquanto esteve entre nós, abriu mão da riqueza e da glória. Nós sabemos que Ele nasceu em humildade, viveu em humildade e expressou humildade, mesmo sendo Deus. Nós, Pai, somos pó, somos vaso de barro, mas às vezes a gente quer se achar algo além do que somos. Às vezes queremos pensar acerca de nós mesmos além do que convém, mas no fundo, Pai, somos pó, somos barro, somos, ó Deus querido, seres humanos caídos e redimidos pela Tua graça. Portanto, ó Deus, nos dê nesta manhã um coração humilde e que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo. Nos livre, Pai, do orgulho, da soberba, da arrogância, quebra o nosso coração, nos faça enxergar mais o nosso próprio pecado, os nossos defeitos, as nossas falhas, que haja em nós o espírito do serviço, o espírito, ó Deus, que nos leva e nos move a fazermos mais com a nossa vida. Abençoe, Pai, a Tua igreja, e que a nossa unidade e comunhão esteja firmada nessa qualidade de caráter tão importante e tão em falta que é a humildade. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja, Pai. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós